Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso itinerário quaresmal, subimos ao monte para sermos iluminados por Cristo. A imagem do deserto do primeiro domingo ganha luz e transformação neste segundo domingo. O processo de conversão iniciado deve continuar e culminar com a celebração da Páscoa do Senhor. Livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueças, nem me deixes abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra
do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Um pouco antes de tomar resolutamente o caminho para Jerusalém, Jesus reúne seus discípulos e os prepara para os acontecimentos finais: paixão, morte e ressurreição. A cena se encontra nos outros 2 sinóticos e ganha detalhes próprios de Lucas. Enquanto Marcos apresenta o episódio como uma manifestação do Messias oculto e Mateus sugere Jesus como novo Moisés, Lucas narra a transfiguração como uma experiência pessoal de oração de Jesus, na qual ele entendeu seu êxodo e a consumação da sua vida. Anteriormente, Jesus ensinara a respeito das condições para segui-lo, e os discípulos parecem precisar de uma confirmação divina. 8 dias depois, eles sobem com Jesus para o monte para orar. Lá, Jesus é transfigurado e suas vestes ganham aspectos transcendentes. Moisés e Elias, precursores escatológicos, aparecem representando a lei e os profetas. As Escrituras atestam o caminho da cruz que Jesus está assumindo. O assunto da conversa entre os 3 é o êxodo que se cumprirá em Jerusalém. Como o povo atravessou o deserto para a terra prometida, Jesus atravessa a região da Galileia até Jerusalém para a sua glorificação. Jesus repete a história do povo de Israel. Pedro, embora contemple a glória de Jesus, não entende o diálogo e pensa na festa dos tabernáculos, propondo 3 tendas. Contudo, uma nuvem, símbolo da presença de Deus entre o povo, aproxima-se deles e declara, da mesma forma que no batismo, que Jesus é o Filho amado de Deus. Por isso, os discípulos devem ouvir atentamente e compreender a nova fase, que compreende o paradoxo da cruz. A cena, com tantas características fabulosas, conclui-se com o silêncio. A experiência no monte não constitui uma fruição entusiástica, mas preparação para a dura realidade de incompreensões, sofrimentos e morte. A ressurreição será a resposta de Deus à entrega confiante do Filho amado. Como os 2 discípulos e o povo de Israel na travessia do deserto,
entramos nesse itinerário de glorificação. Entretanto, a glória de um seguidor de Jesus é a cruz. Então, nossa quaresma vai ganhando sentido maior a cada domingo. Desta vez, a partir do êxodo de Jesus até Jerusalém, o qual clareia nosso êxodo até a eternidade. Oremos. Coração eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.